Olá, terceira série, vamos para a nossa próxima aula de hoje. Então agora vamos finalizar a primeira aula do nosso revisional falando sobre vetores. Então o que são os vetores? Na semana passada nós vimos a diferença entre grandezas escalares e vetoriais, lembram lá? Grandeza escalar é aquela que fica bem representada só com o módulo, só com o valor numérico, tá? E a grandeza vetorial é aquela que precisa ser representada através de um vetor. Ela precisa de módulo, direção e sentido para ficar bem representada. E o vetor nada mais é que um segmento de reta orientado, ou seja, uma flechinha, tá? Que vai dizer para que lado que essa grandeza está agindo, tá? Para que lado que o objeto está indo, para que lado que eu estou aplicando a força, né? Enfim. Então, os vetores, ó, eles são segmentos de reta orientados, com a ponta da flecha no final, tá? E todo vetor possui módulo, direção e sentido, tá? Então, o que vem a ser o módulo do vetor? Tá? É a representação numérica dele, é o valor atribuído a ele, o valor numérico atribuído a ele. Tá? E está relacionado com o tamanho do vetor. Se eu vou desenhar um vetor que tem uma intensidade 5 e outro vetor que tem uma intensidade 10, o vetor que tem intensidade 10 vai ter o dobro do tamanho do vetor de intensidade 5. Tá? Então, o valor numérico está relacionado com o tamanho do vetor. Então, o módulo é o valor numérico. Aí, o que vem a ser a direção? É a reta suporte. Opa, direção. A reta suporte é a reta que vai dizer se esse vetor está na horizontal, na vertical, inclinado ou enfim, tá? Como que está a representação gráfica dele. E já o meu sentido, gente, vai indicar para que lado que esse vetor está. Tá? O que é a diferença de direção e sentido? Eu posso, por exemplo, desenhar um vetor aqui, ó. Tá? E eu posso dizer que o módulo dele é 5. Tá? A direção dele aqui, ó, é horizontal. A reta suporte que passa através dele está na horizontal. Tá? Mas se eu falo só a direção horizontal, ele pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda de vocês. Tá? Então, quando eu coloco a ponta da flecha, por exemplo, para cá, eu estou dando sentido ao meu vetor. Tá? Então, ó, eu sei que, digamos que isso aqui é uma força, a representação de uma força de intensidade 5 newtons. Então, aqui, ó, isso aqui é o módulo do vetor. Tá? A reta suporte aqui dele está na horizontal, então eu sei que a direção dele é horizontal. E o sentido do meu vetor para a direita. Tá? Ou para o leste, né? A gente pode usar direita e esquerda, ou leste e oeste, para cima, para baixo, ou norte e sul, né? Inclinado, daí nordeste e sudeste, noroeste e sudoeste, né? Tem várias definições que a gente pode usar aqui nos sentidos, tá? Então, o vetor, gente, é isso aqui, para vocês relembrarem. E nós podemos fazer operações com vetores, tá? Então, a gente vai relembrar agora as regrinhas aqui, as fórmulas que a gente utiliza para realizar operações com vetores. Então, eu tenho dois métodos para fazer operações com vetores, o método da poligonal e o método do paralelogramo. Tá? A gente tem formulazinhas específicas para os casos particulares, lá para o método paralelogramo, que é o mais utilizado, mas alguns exercícios são facilmente resolvidos pelo método da poligonal. O que é o método da poligonal, gente? Eu preciso
associar os vetores um atrás do outro para tentar formar um polígono. E isso vai dar certo sempre quando eu puder montar triângulos retângulos. Normalmente a resolução dos exercícios vai cair num triângulo retângulo. Tá? Então observe um exemplo aqui. Ó. Digamos que um exercício diz que eu tenho aqui um vetor de 4 newtons, aqui horizontal para a direita, tá? E eu tenho um outro vetor de 3 newtons vertical para cima. E eu quero associar esses dois vetores pelo método da poligonal. Então, o que é o método da poligonal? Eu desenho um vetor atrás do outro. Onde acaba o primeiro vetor, eu encaixo o próximo. Tá? E tanto faz encaixar esse primeiro e depois esse, ou esse e depois esse. Não vai mudar o resultado final. A resultante vai ser a mesma, tá? O vetor resultante. Então, digamos que eu faço aqui, o vetor de 3 newtons para cima. Encaixo aqui no final dele o vetor de 4 newtons para a direita. O que vai ser a minha resultante? É um vetor que sai aqui do início do primeiro e vai lá no final do segundo vetor. E o meu objetivo é formar um polígono aqui. Tá vendo que eu formei um triângulo? Então aqui estaria a minha resultante, o meu vetor resultante. E aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, normalmente, o cálculo da resultante vai cair no Teorema de Pitágoras. Tá? Aqui eu faria resultante ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá? Resolvendo tudo aqui, nós vamos chegar no valor de 5. Tá? E esse vetor resultante aqui é um que substitui os outros dois com o mesmo efeito. Tá? Imagine aqui que eu estou arrastando um objeto. Eu faço uma força de 3 newtons para cá e uma de 4 para cá. Ele chegou aqui. Eu não poderia ter feito só uma de 5 inclinado que ele ia chegar no mesmo lugar? Então, isso é o vetor resultante. É um que substitui os outros dois com o mesmo efeito. Tá? E para o nosso método, agora vamos para o método do paralelogramo, tá? Que é o mais utilizado, né? Que tem as formulazinhas particulares que a gente acaba caindo na lei dos cossenos da matemática para resolver. Então, aqui, o método, esse aqui é o método da poligonal. Tá? Agora, no método do paralelogramo, a gente vai utilizar fórmulas. Tá? Então, as fórmulas são assim. Quando os meus vetores estão para o mesmo lado, quando o ângulo entre eles é 0 graus, eles vão ser somados, tá? Se eu tenho aqui, um vetor de 3 newtons para cá e um de 4 newtons para cá, os dois são paralelos, estão para o mesmo lado, o ângulo entre eles é 0. Então, a força resultante é só somar os dois vetores. Aqui seria 3 mais 4, 7, tá? Quando o meu ângulo é 0 graus. Quando o meu ângulo for 180 graus, o que significa 180 graus? Um vetor para um lado, outro vetor para o outro. Entre eles aqui eu tenho um ângulo de 180 graus. Tá? Então, nesse caso, vetores para lados contrários, a resultante é só diminuir. Lembrando que não existe vetor negativo, então é sempre o maior menos o menor, tá? Para eu saber a resultante. Quando o meu ângulo for 90 graus, que eu tenha vetores perpendiculares, a minha resultante vai ficar aqui no meio, Então, vai fechar o meu triângulo retângulo aqui, Mesmo caso daqui, tá? Então, a minha resultante é Teorema de Pitágoras. A soma dos outros vetores ao quadrado. Tá? Então, esses são os 3 casos particulares. E, na verdade, são os 3 casos mais utilizados. Normalmente, as situações caem nesses 3 casos aqui. Mas nós temos mais um caso, tá? Que é o caso de quando o ângulo não for 0, nem 180 e nem 90. Né? Existem ângulos que a gente associa, às vezes, os vetores com 60 graus, 45 graus, 30 graus. Aí, como que a gente vai resolver? Então, a gente tem a outra fórmula, que é a lei dos cossenos da matemática. Né? Então, aqui,
para qualquer outro ângulo, nós utilizamos a fórmula r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes cosseno do ângulo formado entre os vetores. Tá? Então, essa fórmula aqui que a gente vai utilizar para resolver. A ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo formado entre os vetores. Né? Digamos que vocês tivessem vetores associados assim, ó, com um ângulo de 60 graus entre eles, e os valores fossem os mesmos que a gente estava utilizando ali, ó, 3 e 4, vocês colocariam aqui 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes 4, vezes cosseno de 60, que é o ângulo formado entre os vetores. Tudo bem? Lembraram lá como calcular resultante de vetores? Então, a nossa apostila ainda fala sobre decomposição vetorial. Tá? Vou passar para vocês agora o que é a decomposição vetorial e daí a gente finaliza a nossa aula. Então vamos lá lembrar o que é a decomposição vetorial. A decomposição vetorial vai existir quando eu tiver vetores inclinados. Tá? Então imagine aqui que eu tenho a velocidade de um objeto aqui que vale 100 metros por segundo. Tá? E ele está sendo lançado aqui inclinado com um ângulo aqui de 30 graus com o Sol. Tá? Todo vetor que possui uma inclinação, gente, pode ser decomposto em outros dois, na horizontal e na vertical. Tá? Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu venho no final do vetor, puxo um pontilhado aqui e faço a projeção desse vetor aqui na horizontal. E aqui eu descubro a componente x dele, da horizontal. Tá? Aí depois eu venho aqui, faço a projeção dele na vertical e desenho aqui a componente y desse vetor, que é a componente vertical. Então, esses dois vetores horizontais e verticais, eles têm o mesmo efeito do vetor inclinado. Tá? Então, eu posso decompor esse vetor inclinado em duas componentes aqui, componente horizontal e componente vertical. Mas quanto que vai valer cada uma delas aqui? Vai dividir pela metade? Não, tá, gente? Depende sempre aqui do ângulo para eu saber o valor das componentes e não divide pela metade. A gente tem fórmulas para calcular as componentes, tá? Então, aqui, a minha componente x vai ser sempre o vetor vezes o cosseno do ângulo dado. E a minha componente y vai ser sempre o vetor vezes o seno do ângulo dado. Tá? Então, através dessas formulazinhas aqui, eu consigo calcular o valor das minhas componentes. Aqui seria, ó, 100 vezes cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, seria 50 raiz de 3 a minha componente horizontal. E aqui, 100 vezes seno de 30. Seno de 30 é 1/2. Então, aqui a minha componente vale 50. Tá? Aqui seria metros por segundo, porque eu estou falando de velocidade e metros por segundo. Mas nem sempre eu vou ter uma velocidade aqui, pode ser qualquer grandeza vetorial, tá, gente? E às vezes vocês vão ver as fórmulas Fx e Fy, Tx e Ty quando eu estiver falando de força de tração, Px e Py quando eu estiver falando de peso. Então, depende da força, a gente muda aqui os valores, tá? A letra, no caso, mas as fórmulas é sempre a gente analisar. Vocês observam que aqui forma um triângulo retângulo, gente? Tá? O meu Vx aqui, ó, é o cateto adjacente. E o meu Vy aqui é o cateto oposto. Por isso que aqui eu uso cosseno e aqui eu uso seno. Tá? É das fórmulas de seno e cosseno que a gente faz as fórmulas das componentes horizontais e verticais. Então, se vocês tiverem dificuldade de decorar a fórmula, é só vocês pensarem no triângulo. E através do seno e do cosseno vocês descobrem as componentes, tá bom? Então, só relembrando aqui sobre decomposição vetorial. E agora que a gente fez uma revisãozinha de toda essa primeira aula do nosso revisional, eu quero que vocês façam como tarefa os exercícios da página 5 do nosso revisional.
Então tem um pouco de exercício que fala sobre classificação de grandezas, tem um pouco de exercício que fala sobre transformação de unidade e tem alguns que falam sobre vetores, tá? Que é tudo isso que a gente viu nas nossas 4 últimas aulas, que eram todos dessa primeira aula do revisional aqui. Tá? Então façam lá a tarefa de vocês da página 5 da apostila e da aula anterior a lista de exercícios de notação científica. Então são as 2 atividades que vocês têm que mandar no grupo hoje, tá? Até mais, qualquer dúvida eu estou à disposição.